Baleia Rossi ou Arthur Lira? Quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados? Essa tem sido a pergunta que aparece diariamente em sites, blogs e emissoras de TV, entre outros veículos de comunicação. Mas há uma pergunta que é fundamental para entender o xadrez político que está em andamento. O que o país e a população perdem se Lira ganhar? Quem responde é Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Dia 1º de fevereiro, os trabalhos legislativos voltam, tanto na Câmara quanto no Senado. E voltam a partir da eleição aí da presidência das duas casas. A presidência das duas casas é bastante importante porque, de certo modo, são eles que colocam, escolhem, enfim, definem os trâmites de votação de um conjunto de medidas que já estão no Congresso Nacional ou que o governo, eventualmente, vai enviar para lá. A depender do resultado da eleição, a gente vai ver mais para um lado, mais para o outro, mais apoio, menos apoio em relação às medidas colocadas lá. E do ponto de vista dos trabalhadores, há muita coisa a se preocupar. Primeiro porque o governo já aponta que, a depender de quem assuma a presidência da Câmara, o que ele quer trilhar é ali mexendo na chamada da PEC do Pacto Emergencial, ou seja, aquela que vai mexer com a indexação das aposentadorias, vai mexer ali com o reajuste dos aposentados, reajuste do salário mínimo e uma série de outros benefícios vinculados que de alguma forma são protegidos aí da inflação. Também está prevista nessa PEC, por exemplo, o fim das vinculações orçamentárias, ou seja, que vai mexer aí com o recurso da saúde, recurso da educação, algo bastante perigoso no momento em que um governo, de certo modo, vai desconstruindo o Estado, como a gente conhece. Ainda está tramitando na Câmara a reforma administrativa, que de alguma forma pretende desmontar o serviço público como a gente conhece e de alguma forma colocar aí o serviço público à mercê aí do poder do poder executivo, ou seja, do político de plantão. Algo bastante perigoso, mas que de certo modo, a depender de como se configure a reforma administrativa, a gente pode ter aí uma desconstrução dos direitos sociais e do Estado como a gente conhece. E também tramitando a reforma tributária. E a reforma tributária tem a ver com a vida de todos nós. De alguma forma ali, quem vai pagar mais imposto, quem vai pagar menos impostos, os mais pobres vão continuar pagando a maior parcela dos impostos, ou a gente vai de fato enfrentar a questão da regressividade dos mais ricos pagarem mais impostos nesse país. Esses são só alguns exemplos do que já está na Câmara e que provavelmente pode influenciar a vida de todos nós. Mas a gente sabe que, para além disso, tem a discussão do impeachment do governo, tem a discussão aí de como a gente vai enfrentar a pandemia, tem uma série de pedidos e de CPIs, tem uma série de investigações, ou seja, nós temos uma agenda legislativa bastante grande, discussões importantes, mas, acima de tudo, a independência do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo e o fortalecimento da nossa democracia. A depender do que saia das eleições na semana que vem do Congresso Nacional, a gente vai saber se a gente vai caminhar para mais independência ou vai caminhar para o fortalecimento dessa visão autoritária que, de alguma forma, tenta suplantar os poderes institucionais que estão constituídos no nosso país desde a Constituição de 88.